Olá, meu irmão, minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre o Evangelho desta terça-feira. Nós vamos escutar então o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós queremos focar um pouco a nossa reflexão hoje sobre a cura de um mudo. Trazendo a ideia do mudo para um universo um pouco mais simbólico, nós sabemos que nós podemos nos expressar e comunicar de diversas maneiras. Hoje em dia, os próprios surdos-mudos têm, por exemplo, a linguagem de sinais, a linguagem de Libras e assim por diante. Existem diversas maneiras de nos expressarmos, com o olhar, com a nossa postura, por meio de desenhos, escrita e uma série de outras coisas. Porém, é muito interessante que nós podemos trazer a ideia de um mudo, e o mudo, que era mudo por conta do demônio, do divisor, daquele que quer dividir, nós trazemos para a realidade simbólica de que o demônio ele quer não somente emudecer os nossos lábios, o nosso aparelho fonador, mas ele quer silenciar-nos em nossa forma de nos comunicar, em nossa forma de nos expressar. Por quê? Porque quando ele nos silencia, quando ele nos faz parar de termos relações com os outros, de nos conectarmos aos outros, ele nos isola da comunidade. E quando ele nos isola da comunidade, então fica mais fácil para ele nos pegar. Somos presas mais fáceis nas mãos do mal. É por isso que Jesus vai e não somente devolve àquele homem a capacidade de falar. É muito mais do que isso. Ele devolve àquele homem a capacidade de se conectar com as outras pessoas, de se relacionar com os outros, de viver comunidade. Aqui está o grande ponto. Hoje em dia, muitos de nós temos vivido diversas dificuldades de comunicação, que tem nos afastado das nossas pastorais, que tem nos afastado dos nossos movimentos. Essa é uma das principais artimanhas do inimigo. Às vezes, nos comunicamos mal e o outro entende pior ainda. Então, começa a haver um mal-entendido, pequenos mal-entendidos que vão crescendo, se tornando como que uma bola de neve e causando grandes divisões, grandes rupturas em nossa comunidade. A estratégia é simples. Ele quer nos tirar das nossas pastorais e dos nossos movimentos. Eu vou participar apenas da missa. Daqui a pouco, já um pouco enfraquecidos, ele também vai nos afastando aos poucos, nos fazendo ficar revoltados, entendendo errado as situações, e até mesmo sugerindo coisas que parecem ser boas e que parecem ser inclusive de Deus, mas que nos colocam contra a igreja e a nossa comunidade. São artimanhas, são estratégias para nos isolar. Ele sabe que quando nós estamos juntos, unidos na força do Espírito Santo, a nossa força é muito maior.
A nossa possibilidade de cair, ela diminui consideravelmente, porque estamos em Deus, né, na graça do Espírito, e temos irmãos que se ajudam uns aos outros. Portanto, a artimanha dele é justamente isso: cortar a comunicação ou atrapalhar ao máximo para que se entenda tudo errado. A palavra de Deus hoje quer nos dizer que Jesus quer tocar em nós, curar as nossas feridas, feridas causadas pela falta de comunicação ou de uma comunicação defeituosa, deformada. Deixe Ele curar as suas feridas, deixe Ele te convencer da necessidade de vivermos comunidade. Se você hoje se encontra afastado da sua pastoral, movimento ou mesmo da sua comunidade, a palavra de Deus está dizendo que é tempo de voltar. Agora, se você está vivendo um processo de afastamento, é tempo, pela força da palavra de Deus, é tempo de voltar, de reverter este processo, de fazer novas todas as coisas. Deixe que o Senhor te visite neste dia, te cure e te convença de que o que Ele quer não é a divisão, mas a união, a unidade. Esse é um dos grandes desejos de Deus para nós. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos escutar a voz do Senhor e não a voz do mal. Que o Espírito Santo nos ajude a aprendermos a evitar estas ciladas na nossa comunicação com os outros e nos ajudar a nos comunicar de maneira real, verdadeira e que edifique cada vez mais a comunidade. Sobre vós, sobre a vossa família, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.